Oi, gente, a paz do Senhor, boa tarde, bom dia, não sei que horas que são. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. É, eu li esse versículo, essa passagem hoje, e o Senhor falou comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez alguém esteja precisando ouvir, né? Fala sobre um propósito. No capítulo 1 de Gênesis, eu vou ler só algumas coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí, nos outros versículos, vai dizer que Deus ele fez a separação entre a luz e as trevas. Que houve uma expansão das águas e fez uma separação. Ele criou a terra, ele criou o mar. No versículo 10, Deus chamou Deus a porção seca de terra, e o juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. No versículo 11, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela. No versículo 12, no final, ele vai dizer: e viu Deus que era bom. No versículo 18, e para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e a treva, entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Aqui ele vai dizer sobre os grandes luminares que o Senhor fez. E viu Deus que era bom. E Deus criou as grandes baleias, répteis, animais, produzam conforme a sua espécie. No final vai dizer: e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, os animais, a criação do homem. E Deus disse, no versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, e Deus criou o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes, sobre tudo aquilo que ele já criou. E no versículo 31, ele disse assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e ele não disse que era bom, ele disse que era muito bom. Criar tudo para o Senhor foi bom, mas quando o propósito está sendo realizado por tudo que ele criou, ele diz aqui que é muito bom. E aqui no versículo 11, tá assim: e disse Deus: produz a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela. A semente que você precisa produzir está em você. Você está entendendo o que é isso? Às vezes você se pergunta assim: parece que eu não faço nada, parece que minha vida está parada, está estagnada. Às vezes você está tentando produzir uma semente que não está dentro de você. Às vezes não é isso que o Senhor te pediu. O Senhor ele pede algo específico. Cada um tem uma semente, e não adianta que banana não vai produzir acerola. Entendeu? E como é bom quando os frutos são produzidos por aquilo que realmente o Senhor pediu. Quando realmente uma acerola está frutífera, está cheia, tá, sabe? Produz um alimento. E viu Deus que era bom. É bom quando a gente entende o que a gente precisa produzir. E é muito bom quando esse propósito acontece. É muito bom. E antes de Deus criar o homem, ele criou a vida vegetal, ele criou a vida animal, e ele disse: dominai. Ele nos criou, mas antes ele criou a provisão. Antes de você ir, Deus já colocou a provisão. Não tenha medo. O que você tiver que produzir, o que você tiver que fazer, Deus já providenciou o que você precisa lá atrás. Ele está no amanhã.
Ele não criou a gente, depois criou os animais, depois criou os vegetais, aquilo que a gente precisa dominar, aquilo que a gente precisa se alimentar. Ele não criou, ele criou primeiro a provisão e depois ele criou o homem. Sabe? Foi nessa ordem. Sabe? Foi nessa ordem. Ele já tem a provisão, ele está no amanhã, ele está no amanhã. E o que me chamou a atenção nesse aqui foi que viu Deus que era bom e o fruto tá nela, o fruto tá em você. Ah, Natane, mas só parece uma vida sem propósito, quando você não sabe onde você deveria estar, quando você não está no centro daquilo que você deveria estar. Parece que você não está produzindo. E é essa sensação que nós temos, e às vezes pode ser até isso que esteja acontecendo. Mas se permita se derramar para o Senhor e perguntar para Ele o que Ele espera de você. O que Ele quer. O Senhor espera algo de nós. Ele espera algo. Eu já me peguei fazendo coisas que não era vontade do Senhor e não se cumpriu. Não deu certo. Não deu certo. E não há contentamento. Quando o Senhor, Ele não está no negócio, não há contentamento. Mas quando a gente está exatamente onde Deus quer que a gente esteja, há um contentamento, há uma felicidade. Por mais que em volta pareça que não está nada dando certo, mas há um contentamento dentro da gente. E às vezes a pessoa pergunta, nossa, está acontecendo tanta coisa, mas fulano está avançando. Porque há um contentamento, há um propósito. Deus criar tudo, gente, é bom. Deus criar a gente é bom, mas quando a gente está fazendo o que Ele espera, é muito bom. Então, que o próprio Senhor te abençoe, que o próprio Senhor te dê força, te dê ânimo, que se você se encontra fora dos caminhos do Senhor, que você se pergunte qual é a minha semente, o que está aqui dentro que eu preciso produzir, que você se permita fazer o caminho de volta, porque a sua semente, ela é frutífera, ela vai dar frutos, E o Senhor, quando Ele nos criou, Ele nos abençoou, aqui diz na palavra, o Senhor nos abençoou, e Deus os abençoou e disse, frutificai-vos e multiplicai-vos. Frutifique, multiplique aquilo que o Senhor derrama sobre você. Não guarde para você. Essa semente, ela tem que ser expandida. Então, é isso que eu quero deixar para essa sexta-feira, né? Que Deus continue abençoando sua vida, continue te protegendo, te dando graça, que Ele te cubra, que Ele te fortaleça e que o propósito dele seja cumprido na tua vida. Em nome de Jesus, abraço.